Tá ótimo. estamos aqui hoje falando com a Vanessa, do Espaço Transformação. Muito obrigada por você ter aceitado o convite de conversar com a gente. É, eu vou, na verdade, aqui retomar o que a gente estava conversando aqui já no bate-papo, sobre essa fase que a gente está passando, né? E como o yoga e a meditação têm ajudado muito nisso. Eu acho que é uma situação diferente, porque embora as pessoas... A gente estava falando sobre o home office, né? Numa situação normal de home office, a pessoa teria a rotina dela ali e depois faria outras coisas. Eu acho que o grande diferencial, acho não, com certeza, o grande diferencial desse momento é tá tudo diferente em todas as áreas. E a gente está em casa, né? Como você acha Uhum. que o yoga tem ajudado as pessoas nesse processo? Então, eu percebo, né, pelos meus alunos, principalmente, é, ajuda a manter o estado do agora. Uma coisa que de aprender a viver um dia de cada vez e trabalhar essas emoções, porque quando você faz a sua prática de yoga, você entra em contato consigo através da sua respiração, através do contato da sua mente com a respiração, a permanência na postura. Você não tem como, você entra em contato, que naquele momento, uma hora de aula, você está ali o tempo todo com você. Então, você aprende a lidar com alguns sentimentos e emoções que a prática de yoga já te estimula, e você vai aprendendo a se conhecer, a perceber aqueles momentos que geram desconforto, medo, ansiedade, e você aprende a lidar com isso. E a prática de yoga, ela traz esse centro, ela te ensina a acalmar a sua mente, a observar tudo, todo esse turbilhão de pensamentos e emoções que a nossa mente gera no nosso dia a dia, e você começa a lidar de uma forma melhor, identificando todos esses processos, né, das emoções, esse turbilhão. E exatamente neste momento, né, que nós estamos passando, eu vejo assim como fundamental você praticar uma meditação, ou a prática de yoga em si, porque ela ajuda você a lidar com tudo isso. Porque quando como você comentou inicialmente, é diferente de, por exemplo, você está numa rotina, você ficar em home office. É diferente. Agora não, você está dentro de casa, você tem que evitar sair, né? Sair só se realmente precisa. Então você está isolado ali, às vezes, muitas vezes isolado mesmo fisicamente, porque você às vezes mora sozinho e aí você só tem esse contato virtual. E aí você ter que lidar com isso, né? Esse vazio que às vezes gera, porque você está ali sozinho, e aí vem um monte de emoções que você não tinha oportunidade de trabalhar, o medo, porque tudo está incerto, você olha toda essa situação, gera medo, incertezas, porque a gente não sabe o que pode acontecer daqui para frente, como vai ser a sua vida daqui para frente. E e quando você começa a meditar, a praticar yoga, você aprende a lidar com todo esse turbilhão com um pouco mais de centro. Você começa a acalmar esse medo, essa mente, essa ansiedade, e perceber que tudo é um processo na nossa vida, né? Tudo é um aprendizado. E aí você começa a buscar o que eu posso aprender dali, né? O que eu tenho trabalhado muito com é essa questão de viver um dia de cada vez, que parece, é muito fácil falar. É, Não, vive um dia de cada vez. mas é exatamente isso, né? Eu sinto isso também. Eu sinto que tem dia que eu tô super tranquila, e tem dia que eu falo, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí é tentar entender, reconhecer esse sentimento e, tipo, ao mesmo tempo não se cobrar muito disso, porque é normal não estar bem todo dia, né? Inclusive, isso a prática me ajuda, porque tem dia que eu tô mais disposta, tem dia que eu falo, nossa, não, tá diferente, porque é o emocional ali lidando, né? O tempo todo. Exatamente. Eu sempre falo para os meus alunos que quando a prática de yoga, se você pegar a mesma postura, o mesmo asana, todo dia, só fizer aquele, ele nunca vai ser igual. Porque você nunca está igual. Tem dias que você está mais
animado, tem dia que você está mais chateado, tem dias que você está com raiva, não acordou bem, seu dia. Então, aquela postura nunca vai ser igual. Mesmo tendo os benefícios certos daquela postura, o seu emocional não está igual. Então, você aprende a identificar, a perceber, que é o processo de autoconhecimento. Você se perceber como você está naquele momento e buscar mudar esse estado, né? Se a gente está num estado de medo, um estado de ansiedade, você tem todas as ferramentas internas para mudar esse estado. Então, a gente aprende com yoga que a gente consegue alterar esse estado de medo, de ansiedade e voltar para o estado de centro, de paz, de equilíbrio. Então, yoga, a gente aprende essa identificar essas diferenças de estados emocionais e de mente e aprender não só a identificar, mas como trabalhar isso e voltar para um estado de calma, um estado de equilíbrio. Sim. É você saber administrar isso no seu dia a dia. E é um desafio diário, né? Porque as experiências, né? Eu vejo essa situação atual como um grande aprendizado. Porque desculpa. É um grande aprendizado, porque é o tempo todo você entra em contato, não tem como. Você está no seu dia, você está sendo convidado a trabalhar esse emocional, cada um de uma forma diferente, naquilo que é o aprendizado de vida de cada um. Então, a gente tem que ver, a gente tem que perceber. Deu um rapidão aqui no celular, esqueci de tirar o som. Então, a gente tem que observar essas diferenças, né, no nosso dia a dia, porque uma coisa que eu falo sempre é o acolhimento, porque a gente se cobra demais e não sentir certas situações. Não tenho que ter medo, eu não tenho que ter raiva. É um absurdo, como assim eu ainda tenho raiva? Como eu sinto, né? Por que eu sinto medo? Sabe? A gente não se permite sentir. Porque não quer dizer que você vai abafando todos aqueles sentimentos até a hora que explode, entendeu? Porque o corpo ele vai somatizando aquilo e somatiza e vira doenças, né? Emocionais, doenças físicas. E a gente tem que se permitir sentir, não é errado. A diferença é o tempo que você fica ali. Porque às vezes você está ali com uma sensação de medo, uma sensação de ansiedade, e você dar luz ali, olhar para aquele sentimento, olhar para aquela emoção e trabalhá-la. Porque não adianta fingir que não tem, esconder. Sim. Negar esse sentimento, essa emoção, porque uma hora ela vai continuar te cutucando até você olhar para ela, porque ela vai gerando, né? Exatamente, ela fica o tempo todo ali circulando. Se você não olha, somatiza ele ganha uma força que você depois não sabe lidar, porque vai crescendo, chega uma hora e explode. E às vezes pode explodir numa doença, numa crise de ansiedade, gerar algo muito mais grave, né? Sim, é engraçado você falar isso, porque eu tenho alguns clientes que estão perguntando quando vai voltar ao normal para continuar se planejando, né? Então, tem gente falando, inclusive essa semana, duas meninas me escreveram no Instagram perguntando da previsão dos retiros. Tem previsão porque eu não aguento mais isso aqui, né? Tipo, ela tá ali presa e tal. E aí, o que eu percebo? Talvez depois que tudo isso voltar ao normal, as pessoas, graças principalmente ao aumento do yoga online, que eu acho que está ajudando muito, estou até surpresa, muitas marcas aderindo, chamando professores para ajudar mesmo as pessoas a lidarem emocionalmente com isso. Talvez depois elas consigam até agora estar um pouco mais prontas para os retiros e tal. Porque antes eram mais focados para os alunos, pessoas um pouco curiosas, mas eu acho que vai abrir um pouco mais nesse sentido da pessoa conseguir sair da rotina. Só que eu acho que, além disso, tem uma questão muito,
muito curiosa, que é a pessoa tentar escapar disso agora. Não dá para escapar disso agora. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com essa situação neste momento. Claro, a gente quer voltar a viajar, a ir a restaurantes, a andar na rua, ver pôr do sol, queremos tudo isso. Mas essa fuga, né? E tipo, quando tem, assim, calma, né? Vai ter, mas eu sinto que é uma necessidade, talvez, de realmente não olhar para isso agora. E como inclusive, eu queria te perguntar isso. Você sentiu isso nos seus alunos, né? A mudança, a necessidade deles de continuar com a prática mesmo online. E queria saber se você tem alguma dica para dar para pessoas que estão começando a fazer essas práticas, que nunca tiveram contato com o professor antes, mas que, de repente, agora, para se centrarem, começaram, o que você recomenda, assim, num primeiro momento? O que você acha mais importante? Então, realmente, assim, houve um grande crescimento, né, nas aulas online. Tem um lado bom, sim, porque acaba mostrando, as pessoas que às vezes nunca tiveram contato estão tendo a oportunidade agora de conhecer, se permitirem, verem os benefícios, né, que o yoga traz já há milênios, e agora as pessoas estão tendo a oportunidade de conhecer. Assim, eu acredito muito assim na prática também presencial, porque você tem um contato com o aluno e o grande diferencial também é porque você consegue, às vezes o aluno às vezes não tem às vezes a consciência corporal, e quando você tem um olhar para o aluno, você consegue corrigi-lo, fazê-lo se perceber no espaço. Com as aulas, assim, por exemplo, as lives, a videoaulas, a gente ainda não tem a gente não consegue ter o olhar para o professor. Com esse novo formato, que são as aulas ao vivo, online, através dos aplicativos, por exemplo, o Zoom e outros aplicativos que as pessoas estão usando, eu vejo como professora que é uma ferramenta boa nesse sentido, porque eu consigo olhar o meu aluno. Porque a minha preocupação, quando começou a fomentar esse crescimento, somente lives, essas coisas assim, a gente não ter o olhar. Porque, por exemplo, você está ali, por mais que você fale, tem pessoas que não têm somente quando a pessoa nunca teve o contato, às vezes ela nunca teve essa percepção de corpo, percepção da sua respiração. E você não está olhando. Então, a pessoa às vezes acha que tá fazendo corretamente, mas não tem alguém ali para corrigi-la. Então, quando as aulas online, dessa forma, como estão sendo direcionadas agora, não no início, porque no início virou uma coisa muito. Todo mundo começou a fazer, aí virou ficou um pouco desorganizado. Agora as coisas começaram a ficar um pouco mais organizadas. Os professores perceberam a responsabilidade que é ter um aluno. Porque quando isso eu acho muito importante, é a responsabilidade, porque quando você tem um aluno, ele confia no seu trabalho, mas assim, aquilo que você fala para ele leva para a vida dele. Então, é uma responsabilidade. Não só na parte física, mas na parte emocional, porque o yoga o tempo todo trabalha o físico, o emocional e o mental. Então, quando você, nas aulas nesse novo formato que agora está se direcionando, eu vejo porque eu dou aula para online e eu vejo meus alunos nos vídeos e eu falo como se eu estivesse falando em aula. Alinha os ombros, encaixa quadris, respira aí, o feedback que eu tenho tido deles, porque alguns tiveram resistência para o online, né? Pronto, não é a mesma coisa, não vai ser a mesma coisa, a gente está em sala, aquele contato, o toque de você ir lá ajustar, que hoje não dá, a gente não pode tocar, a gente tem que, né, não ir lá ajustar a pessoa, você tem que só falar. E aí já estamos agora indo para o segundo mês, assim, já seguindo nas aulas online, aí eu recebi esses dias mesmo um feedback de uma aluna minha. Nossa, Pro, eu não imaginava que ia ser bom fazer as aulas online, porque ela era um grupo de alunos que tinha uma certa resistência para o online, né?
E aí ele falou assim, não, mas parece, assim, as aulas parecem como se fosse presencial. Por quê? É o contato, né? A gente não está fisicamente, mas esses novos, né, essas novas ferramentas tecnológicas dão essa conexão, né? Se você, de você, o aluno te olhar pelo vídeo, você conseguir olhá-lo, ajustá-lo, porque eu acho importante, né? Você trabalhar essa consciência corporal, porque a partir do momento que a gente mexe no nosso externo, a gente acessa o interno. Enfim, tem alunos que têm essa dificuldade de acessar o seu emocional, porque nunca tiveram essa oportunidade. Então, tem que ser um pouco mais denso. Então, você começa através de um asana, de uma postura, expandir o cardíaco, aí você trabalha esse coração, esse emocional. Aí você trabalha outras posturas que lidam com a flexibilidade. Então, a pessoa aprende a se flexibilizar na vida, porque às vezes ela tem uma certa resistência a mudanças. E aí, com todo esse cenário, Controle, que é uma o das coisas controle, principais que a gente está vendo agora, que não temos controle das coisas, né? então, essas posturas que trazem bastante. Eu tenho levado muito para as aulas essa questão das posturas que estimulam essa flexibilização, para você tirar essa resistência e aceitar que a gente não controla as coisas, né? Porque hoje, mais prova do que a gente está passando, hoje, que a gente não controla, a gente não sabe o nosso dia de amanhã. E, na realidade, a gente sempre viveu nessa de não saber o dia de amanhã, só que a gente, quando estava na rotina, a gente sempre projetava, tinha uma zona de conforto. Agora, com esse cenário, a gente quebrou essa zona de conforto. A gente não sabe o que vai acontecer nas próximas horas, o que vai acontecer no próximo segundo. Só que era uma coisa que o yoga sempre ensinou para nós. A gente Viveu agora. nunca teve essa certeza. É o agora, é o agora, agora, só que é tanta distração, tanta função, tanta coisa, tanta. Essa correria da vida. Depois eu vejo isso, depois eu vejo isso, daqui a pouco eu olho para isso aqui. Então eu acho que eu tenho tentado enxergar dessa forma, como um grande processo de autoconhecimento. Claro que a gente não pode negar que o que está acontecendo é realmente trágico para muitas pessoas. Dentro do nosso privilégio de poder olhar dessa forma, mas mesmo para as pessoas que estão passando pela situação de perda de alguém, de alguma forma a meditação, tentar entender, interiorizar isso, ajuda até nesse processo, né? Por isso que eu te convidei com o tema de transformação, o yoga como ferramenta de transformação, porque eu acho que tem ajudado tantas pessoas nessa pandemia que ajudariam em várias outras questões, né? Porque é uma ferramenta de transformação, né? E como que você enxerga isso assim? Você concorda que é uma ferramenta poderosa para isso? O que você pensa? Sim, concordo plenamente, porque como o yoga, as práticas de meditação, as técnicas que nós trabalhamos de respiração, elas modificam internamente o nosso. Tem vários estudos falando sobre como altera a questão do cérebro, trabalhando, melhorando o nosso interno, nosso emocional. Então, é assim, se você leva a prática diariamente, constantemente, você vai ver os benefícios. E nesse momento, mesmo você passando, tem pessoas que estão passando de uma forma assim, não está tendo contato direto com a doença ou com coisas mais drásticas, mais doloridas. Mas as que estão também passando por isso, é uma ferramenta, porque ajuda você a lidar com essa dificuldade, com esse momento difícil, duro, às vezes muito duro, com um pouco mais de qualidade, um pouco mais de saúde emocional. Porque quando a gente está num processo de sofrimento, né, a gente acaba adoecendo mais ainda, porque a gente vai abaixando a nossa imunidade, a nossa mente ela vai se estressando cada vez mais. Então, quando a gente permite, nem que seja parar um pouco, respirar, fazer um exercício de respiração,
você parece que tira um peso de você quando você para um pouquinho, nem que seja poucos minutos do seu dia, você muda o seu estado de mente, muda o seu estado emocional. E é fundamental para todos, independente de como tudo isso que está acontecendo está atingindo. Tem pessoas que muito mais, tem pessoas que muito menos, mas está. Ninguém, eu não acredito que todos estão sendo afetados de uma certa forma. Ninguém vai sair ileso, né, desse momento. Que não tem como. É. Mesmo você sendo afetado por questões da saúde em si, por ter alguém próximo a você, ou você mesmo está passando pelo processo, mas a sua rotina, as pessoas, o que está acontecendo no mundo, você não tem como, você não se sensibilizar vendo tudo isso que está acontecendo e fingindo que nada aconteceu, né? E o yoga nos traz isso, porque a gente trabalha na prática filosófica a compaixão, a gente trabalha várias atitudes diárias que a gente tem que praticar no nosso dia a dia, que parecem coisas bobas, né? Mas são coisas que a gente não percebe, que é olhar o outro, se sensibilizar com a dor do outro. A gente tem observado muito também essa questão das pessoas, da solidariedade, que é uma coisa que deveria ser natural, e as pessoas agora estão sendo meio que convocadas a mostrar isso, a trabalhar isso em você, porque você, às vezes, uma pequena coisa que você pode fazer faz a diferença para aquela outra pessoa que não tem. Então, o fato de você se compadecer com a dor do outro, você se colocar no lugar do outro, a empatia, ser empático nesse momento. Então, a meditação, o yoga, a parte filosófica, principalmente do yoga, elas eu acho que é o momento de pôr em prática agora, não tem como. Você pegar toda a prática É a prova. filosófica e colocar em prática isso, trabalhar a empatia, trabalhar a compaixão, trabalhar a não violência consigo e com os outros, que são as palavras, os pensamentos, as ações diárias. Então, eu acho que todo esse momento a gente não tem como ser igual. Sim. Passar por tudo isso e achar que vai continuar a mesma coisa. O mundo não tem como ser mais igual, porque cada um está sendo mexido de alguma forma. E se a gente se permitir, aproveitando, né, que a gente acaba tendo um pouco mais de tempo, vamos assim dizer, para olhar para esse interno, buscar o yoga como uma ferramenta, buscar a meditação como uma ferramenta para poder acessar esse interno, porque às vezes a gente não sabe como lidar com esse interno. Então, você buscar essas práticas fazem com que você consiga olhar de forma melhor. E não adianta abrir olhar esse emocional de qualquer jeito. E é o que eu faço com isso, né? Não, é você curar isso, né? Você curar, você vai ver o problema, aí você cura o problema. E aí é outro processo, é outra caminhada, né? Mas a prática te ajuda muito a entender esses processos. Porque eu vejo por mim mesmo, por experiência própria, o quanto eu consegui agora, porque mesmo assim, a gente faz a nossa prática diária, a gente dá as aulas, tem todo a nossa rotina do nosso dia a dia, mas agora com essa pausa, né, esse momento que a gente teve que parar a nossa rotina, você começa a observar coisas que você às vezes não tinha tempo de olhar e ressignificar muitas coisas, né? Porque às vezes a gente fica numa rotina de aula, 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 correria, correria, administra, e aí você não olha para algumas coisas. Então, quando você para, aí vem algumas coisas que você não estava tendo tempo, né, para olhar, e você começar a trabalhar isso. Então, para mim, como pessoa, também tem sido um processo muito engrandecedor, porque eu tenho colocado em prova tudo isso que eu estudo há anos também, e colocar e vivenciado isso, tendo a oportunidade de me aprofundar em coisas que na nossa rotina maluca não dava tempo, e eu vejo terminando isso, esse processo, e a gente voltando à rotina,
a minha rotina já vai ser totalmente diferente, porque eu já pensei em coisas que eu vou priorizar que antigamente eu não teria tempo, mas agora eu sei que dá tempo, porque a gente começa a pôr na balança o que realmente é valoroso para a gente, né? O que é valor, de verdade. Perfeito. Nossa, perfeito. Você trouxe realmente o que eu tô sentindo, que as pessoas têm comentado comigo também. É novo, mas eu acho que a gente vai passar por isso bem. Quer dizer, com alguns traumas vai ser impossível não passar, né? Mas tentar curar isso de alguma forma. E eu tô doida para que a gente já coloque em prática, porque eu tô percebendo que esse momento vai ser tipo um intensivão pré-retiro, né? Assim que a gente puder se reunir de novo, que puder estar em contato com a natureza. Eu acho que o online tem ajudado muito a começar tudo isso, mas eu acho que nada vai substituir ainda a experiência física, presencial, contato com a natureza, pé no chão, né? As pessoas ali. Então, eu estou bem ansiosa para a gente conseguir retomar esse momento do nosso retiro, inclusive. Meus alunos já estão perguntando, eles já estão super querendo, porque uma coisa que, assim, nesse confinamento, né, de ter que ficar em casa, o que eu mais sinto falta é minhas aulas ao ar livre. Então, eu tenho. E aí é uma coisa que eu já falei, assim, voltando à rotina, a gente podendo fazer, voltar a ter esse contato mais físico, o contato em grupo, é natureza, porque a gente precisa ter essa reconexão com a natureza, e pisar ali no chão, na terra, se conectar com toda essa energia, né, que a natureza nos renova, né? Com certeza. Muito obrigada. Eu adorei nosso Imagina. papo. Gratidão. Agradeço a oportunidade. Obrigada mesmo.